controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar. Essa semana eu ando bem musical, mas tem um motivo. Em realidade, quando eu escolhi falar sobre bullying, veio em mente o que acontecia comigo na minha adolescência. Eu sofri bullying também. Só que naquela época a gente não chamava bullying, a gente chamava tirar sarro. Essa história está na introdução do livro, do Sucesso é o Caminho. Olha aí, que legal. O filho nasceu. Bem curioso, na sexta-feira eu peguei um exemplar para dar uma olhada, ver como é que ficou. E aí um amigo disse, pô, legal, ele é fininho, né? É, fininho, ele tem 110 páginas. E... é legal ver um filho nascer, não tenham dúvida disso. E é fininho e tem aquela história que eu contei para você já, que é um spoiler, né? Na própria introdução eu já digo para ir até o capítulo final e já descobrir os segredos, os sete passos do roteiro, né? Mas falar de bullying, em realidade, e começar com essa música que é o Maluco Beleza, porque naquela época da minha vida eu tinha alguns ídolos, evidente. Tinha o próprio Raul Seixas, que canta essa música, Maluco Beleza. Renato Russo, adorava Renato Russo pelas letras, nem tanto alegria, mas pela doçura da poesia, né? Gostava de Titãs, enfim, eu gostava daquilo que qualquer garoto de 13, 14, 15 anos gostava. E eu tinha dois amigos, são meus amigos até hoje, o Alexandre e o Walter. E quando eu começava a cantar, que eu sempre gostei de cantar, eles falavam assim, Xandão, que era o meu apelido da época, você gosta de cantar? E eu sempre feliz, claro, eu adoro cantar. Por que você não aprende? É curioso, porque eu, evidentemente eu não viria um cantor profissional, mas eu sempre gostei de cantar e continuei cantando. E as pessoas simplesmente passam pelo bullying ou não. E eu estou contando tudo isso porque eu ilustro essa história no livro, essa passagem, simplesmente para dizer que existia uma diferença entre serviço, trabalho e emprego. Serviço para mim era algo que você fazia, um serviço qualquer. Trabalho, principalmente, era um trabalho manual. E o emprego era legal. O emprego era carteira assinada, era você ter férias, ter 13º, ter tudo isso. E eu com 15 anos, nessa altura, fazia essa diferença que eu achava interessantíssima. Enfim, os anos 80. Os anos 80 fazia a gente pensar, fazia a gente questionar, fazia a gente se rebelar, enfim. Mas, bullying. Por que o bullying nos impulsiona adiante? Porque tudo depende da forma como a gente vê. Antes de eu entrar no assunto propriamente, o que é bullying? Né? A gente ouve bullying, né? Principalmente na escola tem muito bullying, enfim e tal. Gilmara, Agnes, quanto tempo que eu não te vejo? Suilma, Eduardo, olá, Carlos, que deve estar aí assistindo, que legal, muito bom, muito bom. Por que bullying? Bullying é um ato que vem de um uso da uma palavra inglesa chamada bully, que quer dizer brigão, valentão. Então, bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa normalmente indefesa, que pode causar danos físicos e psicológicos às vítimas. Esse é o ponto principal.
O bullying necessariamente precisa ter uma vítima. E o que é curioso é que essa vítima nem sempre tem um aspecto negativo que é ressaltado. Por exemplo, se faz bullying com os nerds. É, porque ele estuda muito, porque ele é um bom aluno. Se faz vítimas de si próprio. O pobre vira vítima, dependendo do lugar onde ele está. Hoje de manhã uma amiga falou assim, Santucci, você sabe que tem bullying nas empresas? Eu falei, claro, é uma prática, né? Tem o bullying, por exemplo, do incompetente. Às vezes a pessoa errou uma vez, bastava que ela tenha errado uma vez e ela foi marcada por esse erro. E passa a haver um bullying dentro da empresa por essa única incompetência. Existe o bullying, por exemplo, daqueles funcionários, daqueles profissionais que são competentes. E aí eles habitualmente são chamados de puxa-saco. O que é curioso é que a nossa sociedade é uma sociedade vitimista e é uma sociedade que prega por aquilo que é negativo. As pessoas gostam de comentar sobre as doenças, sobre os fracassos. Dificilmente a gente vê as pessoas torcendo pelo sucesso. O bullying encontra um ambiente rico para isso. Uma sociedade negativista. Mas o bullying só pega as pessoas comprometidas emocionalmente. É nesse ponto que o vilão, que o brigão, que essa pessoa violenta ou esse grupo violento consegue entrar na mente dessas pessoas pelo aspecto emocional. Normalmente são pessoas que permitem. Sabe o que eu vejo de verdade? É que bullying, preconceito, desqualificação, pressões psicológicas são situações que nós passamos. Talvez você não esteja passando por isso. Tomara que você nunca passe. Mas talvez algumas pessoas próximas a você tenham passado por isso. Isso é algo semelhante ao bullying. Ocorre que nas questões de preconceito, nas questões racistas, isso vem normalmente de um bullying social, um bullying em massa, um bullying coletivo. Mas é um bullying porque é uma pressão psicológica. Por que isso acontece? Por que nós permitimos isso? Nós somos levados a isso, nós estamos num ambiente, por exemplo, de trabalho em que as pessoas nos tratam desse jeito e nós nos vemos obrigados a suportar isso simplesmente porque a gente precisa do dinheiro para pagar as contas no final do mês. É o ambiente que é favorável a isso, o meio. Ainda ontem eu conversava isso com meu irmão sobre o meio. Nós somos frutos do meio. Será? Nós somos 4 irmãos criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, e nós 4 vivemos à volta de 3 favelas. Esse meu irmão, por exemplo, conviveu com pessoas que foram presas, que alguns foram assassinados. E nós não nos tornamos bandidos. E mesmo as favelas, tinha muita gente legal, e nas favelas a gente sabe que a maioria não é bandido. A gente sabe, por exemplo, o inverso. Escolas fantásticas que não produzem só gênios, produzem pessoas medianas também. Então não é o meio que determina isso. O que determina isso é justamente como a gente encara. Como que a gente sai das situações de bullying. Como usar o bullying a nosso favor. Como crescer com isso. Como sermos impulsionados com isso. Diferenciar o bullying seria a primeira coisa a fazer.
Às vezes a gente está num papo saudável, numa brincadeira, enfim, mas não é bullying, é uma brincadeira. A gente tem que primeiro saber diferenciar, senão a gente cai no lugar comum, naquilo em que as pessoas não conseguem enxergar, diferenciar. Um bullying, uma situação em que a intenção de tornar aquilo agressivo e uma brincadeira. Mas o que determina isso de fato é o lugar em que a gente pretende ocupar. Voltando apenas a diferenciar, a gente precisa brincar um pouco mais, a gente precisa se divertir um pouco mais. Esse meu irmão com quem eu estava falando, o Fábio, que está ao vivo aqui, a gente tira sarro um do outro o tempo todo, a gente se diverte com isso. E isso é bom. Isso é bom porque essa brincadeira, esse lúdico, faz também com que a gente exercite a nossa mentalidade, exercite os nossos pensamentos. Mas, no geral, o que a gente precisa observar é quais são os limites. Se isso não está passando do limite. Se aquela brincadeira não foi além. Meu pai costumava dizer algo que eu gosto muito. Que pessoas medíocres falam de pessoas. Pessoas inteligentes falam de ideias. Então, quando a gente tem uma ideia, quando nós estamos nos divertindo com as ideias, não há bullying. Não há intenção de machucar ninguém. As pessoas, em sua maldade, apontam para uma fraqueza, uma força, o objeto que nos desestabiliza. Esse é o ponto. Esse é o ponto de usar o bullying a nosso favor. Porque nós precisamos muito de amigos, mas nós precisamos dos inimigos também. Porque a hora que a gente entende que aquilo que está sendo dito pra gente é uma fraqueza nossa ou algo que nos empodera, esse é um ponto para ser observado, esse é o ponto que a gente começa a transformar essa força ruim numa força boa. Então a gente entende que aquilo, se for uma fraqueza, nos ajuda a restabelecer o nosso melhor. E se for algo forte, vamos fortalecer. Essa é a ideia. Essa é a ideia de usar essas intenções malvadas a nosso favor. Tem uma arte marcial que ela justamente faz isso, é o Aikido. A força com que seu oponente te ataca é a mesma força que você usa para se defender. E sabe o que é o pior do bullying? É que se você não estiver atento a isso, você cria um auto-bullying. Você passa a aceitar que aquilo é a sua verdade. Se você usa a seu favor, por exemplo, no caso do CDF lá da escola. Então, nos chamam de CDF, nos chamam de gênio, do cara que sabe tudo. Ao invés de eu me sentir mal com isso, eu vou ser mais CDF. Porque eu sei que isso me fortalece. Se tentam fazer bullying comigo por conta da minha classe social, eu começo a pensar como eu faço para ficar rico. Como eu faço para simplesmente sair dessa condição social. Então eu começo a usar isso a meu favor. No dia a dia. E é o que eu faço, eu agradeço. Eu agradeço ao universo por ter me colocado essas pessoas, ter me colocado nessa situação. E quando eu pratico isso, eu pratico a minha confiança. Eu elevo minha autoestima. No dia a dia, apesar de muitas vezes você dizer, eu não passo pelo bullying, mas a gente passa por violências, a gente passa muitas vezes por agressões verbais, na maioria dos casos. Por exemplo, uma briga de trânsito. A pessoa vai e te xinga.
Ah, você é um filho de uma boa mãe. Normalmente a gente se enerva, né, nessas situações. E aí você responde, né, tua intenção, ah, sua mãe é uma coxinha. Não. Use isso ao seu favor e cresça nessas situações. Quando alguém tentar te ofender, respira. Respira 3 vezes, longamente, segura, solta o ar, é o exercício do mindfulness. Respira. Pensa comigo. A pessoa que te ofendeu, vale a pena? É uma pessoa que vai te ajudar a crescer ao longo da sua caminhada, ao longo do seu caminho de sucesso? Segunda coisa, você é um filho de uma boa mãe? Se você for filho de uma boa mãe, ok. Se você não for filho de uma boa mãe, ok também. Nada muda quem você é. Então não permita que alguém tome o seu lugar e te coloque num lugar que não é teu. O grande segredo para a gente praticar essa atitude de se fortalecer com essas ameaças, de se fortalecer com essas investidas violentas psicologicamente, é não reagir. Esse é um hábito que nós temos que ter. Não reaja, haja. A reação é única e exclusivamente para a manutenção da própria vida. Se você for atacado e a sua vida estiver em risco, aí você é obrigado a reagir. Caso contrário, você tem tempo de respirar e agir. E pensar melhor na sua resposta. O segredo é que a gente cresce com isso. Quando a gente passa por esses dissabores, o objetivo é sair fortalecido, aumentar sua autoestima e não rebaixá-la. Reforçar quem você é mentalmente. Como eu disse antes no Aikido, use a força do ataque para você ser mais forte ainda. Desenvolver os limites. Os seus, os das pessoas à sua volta. Muito legal isso. Essa ideia de que você não controla nada, que você não controla esse ataque, mas você se controla e você determina quais são os limites. Eu não permito que ninguém mude quem eu sou. Esse é o meu limite. Eu começo a colocar esses limites na minha vida e na vida daqueles que estão à minha volta. Porque eu não posso controlar o que sai da boca das pessoas. Esse é um perigo que já nos foi alertado. O problema não é o que entra, é o que sai. Assuma que você não é uma vítima social. Assuma que você é protagonista da sua vida. Senão, você vai reclamar daquilo que você permitiu. Um obstáculo é para ser suplantado, é para ser ultrapassado. Toda vez que a gente tiver um obstáculo, ele vem para nos ajudar a crescer. É como aquele gominho do bambu. O bambu vai crescendo, daqui a pouco forma um gomo. Aquele gomo demora para se formar. E assim que ele se forma, ele cresce de novo. São os obstáculos. É aquilo que a vida nos proporciona, é aquilo que o universo nos proporciona. Então, toda situação conflitante que nos ajude a crescer. É para isso que servem as situações conflitantes. É isso que faz com que o bullying nos ajude a crescer. Não é interessante isso? Usar as forças contrárias ao nosso favor. Deixa que elas venham. E quanto mais fortes elas vierem, mais fortes a gente se torna. O que faz de nós sermos pessoas merecedoras é simplesmente a forma como nós vemos o mundo, como nós nos portamos. Eu não deixo que o frio do outro atropele o meu calor.
Eu não deixo que o ódio do outro atrapalhe o meu amor. O meu respeito pelo outro não pode ser quebrado porque o outro me desrespeitou. O meu amor pelo outro não pode ser desfeito por conta do ódio do outro. Pessoas com alto nível, pessoas que têm uma forma de ver o mundo que as coloca num nível de autoestima considerável, habitualmente são vistas como arrogantes. Pessoas seguras são vistas como arrogantes. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, aliás, duas. Primeiro, arrogante é um termo mal usado. Normalmente quem te chama de arrogante é o próprio arrogante. Porque arrogante vem do grego arrogare, que quer dizer tomar para si o que não é seu. Portanto, se eu estou seguro do que eu sou, eu não estou tomando nada de ninguém. É o outro que está me colocando algo que eu não sou. Nós somos pessoas normalmente seguras. Os arrogantes ditos pelos outros são pessoas seguras. E chamá-los de arrogante justamente é para que se desqualifique. Sorria mais. Deixa a vida ser feliz. Deixa a vida caminhar. Deixa que o sucesso te encontre. Se permita agir mais e reagir quase nunca. Transforme aquilo que é negativo em positivo. Comece a praticar essa postura. Se afaste da fofoca, se afaste do mal falado, se afaste dessas coisas que não trazem nada, a não ser toxicidade. Nós nos intoxicamos durante o tempo todo com informações que não servem para nada para a gente. Veja só o que aconteceu essa semana, por exemplo, com o Janot, no caso com Gilmar Mendes. O que de fato nós ganhamos com isso? Nós ganhamos em estarmos nessas discussões. Entende? Felicidade é sucesso, Fábio, isso mesmo, lado a lado. A gente primeiro é feliz. E não vou cansar de repetir. Felicidade não é o contrário de tristeza. O contrário de tristeza é alegria. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade é uma motivação que a gente cria em ver um mundo cada vez melhor. Então transforme essas energias ruins, transforme esses lugares ruins, saia deles. Não se predisponha a ficar em lugares que são altamente tóxicos, mesmo pelo quinhão de tostão que você ganha. Existem lugares melhores, existem formas de ver o mundo melhor, existem formas de ganhar dinheiro melhor. E é assim que a gente faz. A gente constrói a nossa personalidade a partir daquilo que a gente começa a acreditar. E aí ninguém pode dizer para você quem você é. Você não vitimiza mais, você passa a ser o protagonista da sua vida. E aí a gente entra num caminho de sucesso. Eu continuo gostando de cantar. Aquilo que me falavam me impulsionava. Foi graças a esses xistes, essa tiração de sarro dos meus amigos, que o gosto pela poesia tomou conta de mim. O gosto por escrever, o gosto por querer protagonizar coisas, o gosto pelo palco. Eu ficava maravilhado em assistir um show e ver aquele artista no palco. E eu passei a gostar muito do palco. Desloquei. Não virei cantor, mas virei ator. E virei um bom ator. Virei um autor da minha própria vida. Alguns amigos chegam às vezes detonados para conversar comigo. E basta às vezes uma palavra de carinho, uma palavra de atenção, usar os dois ouvidos para receber essas pessoas. Vamos
ajudar mais uns aos outros, vamos compartilhar mais uns aos outros, vamos nos conectar mais uns aos outros, vamos crescer mais. Troca essa palavra dura, essa palavra de desunião, por palavras mais carinhosas. Às vezes a gente consegue dizer a mesma coisa sem ter que invadir o espaço do outro, sem ter que desqualificar o outro. Isso acontece em todo o tempo, nas discussões. Às vezes é melhor se calar. Se cale. Ninguém é obrigado a ganhar discussão nenhuma. As discussões não foram feitas para serem ganhas. Se você está discutindo relacionamento, o que é mais importante, a discussão ou o relacionamento? Por isso que a gente tem que respirar. Por isso que a gente tem que pensar se aquela pessoa que está ali é importante. Por isso, o bullying é algo para ser combatido com o bom combate. Avaliar se aquilo vale a pena, sorrir, agradecer pelo inimigo. O inimigo pode ser só aquela situação, não a pessoa, às vezes ela não tem intenção de fazer isso. E quando tem, se afaste dela. Por que você tem que conviver com essa pessoa? Se afasta. Isso, Cris. Vamos nos doar mais, amar mais, respeitando o sentimento do outro. Isso, Fábio. A autenticidade. O ser humano ganha quando ele é autêntico. O ser humano ganha quando ele é o que ele é. Eu sou muito grato por esse canal. Eu estou muito feliz de estar aqui todas as segundas às 20 horas e 2 minutos, entregando um conteúdo, entregando um conhecimento, entregando algo que o universo me deu. E nada mais justo que eu devolver para o universo. Gostaria muito que vocês falassem mais desse horário, todas as segundas às 20 horas e 2 minutos. Eu estarei aqui com um conteúdo, com sucesso é o caminho. Vamos praticar essas coisas todas, vamos praticar essa energia gostosa. Minha filha vai me fazer chorar? Não vai. Eu também te admiro muito. Bom, estou no ar, estou construindo um canal do YouTube com essas lives. Hoje eu postei sobre Setembro Amarelo, está no IGTV, está no YouTube. O YouTube, o meu canal chama Alexandre Santucci 1, Santucci é com 2 Cs no final. Eu estou no Facebook e no Instagram com o mesmo nick, @Alexandre Santucci Oficial. E as minhas palestras, os meus treinamentos, você pode localizar no site da minha empresa, que é o dv7, 7 numeral, .net.br. E o livro, Sucesso é o Caminho, a segunda edição do Descomplicando Vinho, está lançada também, e o livro do que eu publiquei hoje, A Depressão Curou Minha Vida, estão todos nesse site, no clubedeautores.com.br e também em algumas livrarias como a Saraiva. Tem uma lista aí que os livros já podem ser encontrados. É pela internet, você compra, obrigado, e recebe em casa um exemplar físico como esse, dos 3 livros. Muitíssimo obrigado. Com muita saudade de você também, Cris. A gente precisa marcar esse café e se encontrar logo. Filha, você vai ter os teus, com certeza. Suilma, minha cunhada, que bom que você está aqui. Gente, muito obrigado. Estamos encerrando nosso combinado, mesmo sem ter sido combinado, mas todas as segundas, às 20 horas e 2 minutos, eu falo por 30 minutos. Depois, nas reprises no Facebook e no YouTube, e as próximas 24 horas aqui no Instagram. Se tiver dúvida, se quiser falar mais, fala comigo pelos canais privados ou nas próprias postagens públicas. Muito obrigado. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Sejamos felizes, alegres e de coração puro. Um beijo. Até a semana que vem.